Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Oi, turminha! Tudo bem com vocês, amores? Olha só, hoje, quinta-feira, nós temos a nossa aulinha de História. Então, nós vamos dar continuidade na unidade número 5, Lugares de Convivência. Então, eu quero que vocês abram a apostila de História lá na página 10 e coloquem a data de hoje, ok? Dia 10/9. Bem rapidinho. Abram a apostila de História, coloca a data de hoje. E nós vamos falar um pouquinho aí na página 10 sobre regras de convivência. Você já reparou que nos diversos espaços de convivências existem regras ou normas? Elas estão presentes em casa, na escola, no parque, no clube, entre outros lugares. Para que os ambientes de convívio sejam mais harmoniosos e livres de conflito, é preciso que as pessoas respeitem e sigam algumas regras básicas de convivência. Então, nós vamos ver alguns exemplos. Olha lá, a Marina, ela sempre procura jogar o lixo nas lixeiras do bairro. Quando não há uma lixeira por perto, ela espera até encontrar uma. Assim, ela contribui para manter a limpeza e a organização dos ambientes. Vocês já viram aí? Tá vendo que cada lixinho tem uma cor? O que significa isso? Que a gente pode destinar o nosso lixo corretamente. Então, o que é de vidro, a gente joga na lixeira de vidro, plástico no plástico, orgânico no orgânico, que são restos de comidas, né? O que é papelão. Então, quando a gente faz como a Marina, a gente contribui para o meio ambiente e também deixa nossa cidade, nossos bairros mais organizados, ok? Ó, continuando na página 10. A Joana e a avó costumam passear todos os dias com o animal de estimação da família. A Joana sempre lembra de levar uma sacolinha para recolher as fezes do animal, se necessário, não sujando as ruas do bairro. Então, olha aí outro ótimo exemplo da Joana e da avó dela. Eles passeiam com um cachorrinho, mas quando o cachorrinho precisa fazer cocô, o que acontece? Ela levou uma sacolinha para recolher. Por quê? Porque ela está cuidando do bairro dela. Ela não pensa somente nela. Então, se o animalzinho dela faz xixi, faz um cocô, ela consegue retirar, né? E jogar no lixo da casa dela. Então, quando a gente tem esse tipo de ação, a gente também ajuda o nosso bairro. Aí, aqui nós temos também, ó, diversos espaços como bancos e supermercados. Muitas vezes é preciso aguardar na fila para ser atendido. O João não gosta muito de filas, mas ele espera a sua vez. Então, às vezes não é legal a gente ficar na fila, mas por conta da ordem e de ser educado, a gente precisa aguardar a nossa vez na fila, não é? Se ali foi dito que é preciso ter uma fila, a gente precisa respeitar, respeitar e cumprir aquilo que pede, não é mesmo? Afinal de contas, o nosso bairro ele deve estar limpo e também os locais que a gente visita, além de limpos, eles devem estar organizados. Então, olha só, aí continua aí, ó. O Júnior e a irmã gostam de tocar violão e ouvir música, mas sempre estão atentos ao volume para não incomodar aos vizinhos. Então, o que acontece? Eles gostam de fazer um som, de cantar juntos, mas eles sabem que tem alguns vizinhos que, se de repente ficar muito alto, pode incomodar ou atrapalhar alguém. Por exemplo, a programa aula tem que ser de manhãzinha, enquanto os vizinhos estão todos calminhos, não passam tantos carros. Então, o que acontece? Se a gente faz muito barulho, a gente pode estar atrapalhando o vizinho, não é mesmo? Então, a gente deve também respeitar. Então, agora você vai ter uma pequena pausa para beber um golinho de água
ou ir no banheiro, tá? Bem rapidinho. Isso, muito bem. Vai lá, bebe água, vai fazer xixi que dá tempo. Vamos, gente, vamos voltando. Você já bebeu água, já foi no banheiro, vai se organizando. Prontinho? Vamos lá, pessoal? Vamos voltando? Vamos lá. Então, continuando. Agora aqui na página 11, nós vamos realizar um jogo rápido. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos relacionar a primeira coluna com a segunda, ó. Aqui, agora a gente vai relacionar os quadros para completar as frases e veja mais algumas regras e atitude que tornam melhor a convivência em diversos espaços. E depois copie as frases no caderno, fazendo desenho para representar cada situação. Então, aqui, ó, a letrinha A, B, C, D e E. Então, aqui começa a frase e desse lado termina. Então, a frase que combinar com o início dessa, a gente vai colocar a letrinha A aqui. Então, ó, ao pegar algo emprestado, devemos antes pedir a permissão para usá-lo, devemos agradecer e devolver após o uso, devemos ouvir e esperar a vez de falar, devemos nos desculpar ou devemos sempre cumprimentar as pessoas? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto quadrinho? Qual? Isso mesmo. Opa, perdão. O segundo quadrinho, né? Mas a gente vai começar aqui, desculpa, daqui de cima para baixo. Então, devemos antes pedir permissão para usá-lo. Ao chegar nos lugares, sempre que precisamos de algo emprestado, durante uma conversa ou ao cometer erros ou atitudes que possam magoar as pessoas. Então, é a letrinha C. Então, vai ficar assim a frase, ó. Sempre que precisamos de algo emprestado, devemos antes pedir permissão para usá-lo. Então, como que vocês vão fazer no caderno? Lá do caderninho de história, vocês vão colocar Colégio CCIM, Maringá e a data e colocar lá, regras de convivência. E aí vocês vão copiar essa frase. E embaixo vocês vão fazer um desenho relacionado a essa frase, ok? Então vamos lá. Ó, agora a segunda. Devemos agradecer e devolver após o uso. Então, qual é? Ao pegar algo emprestado, sempre que precisamos de algo emprestado, ou durante uma conversa, ou ao cometer erros ou atitudes que possam magoar as pessoas. É a letrinha? Ah, muito bem. Então, ao pegar algo emprestado, devemos agradecer e devolver após o uso. E a terceira, devemos ouvir e esperar nossa vez de falar. Aqui, ao chegar nos lugares, durante uma conversa ou ao cometer erros. Muito bem, letrinha D. Então ficou assim: durante uma conversa, devemos ouvir e esperar a nossa vez de falar. E agora, devemos nos desculpar ao chegar nos lugares ou ao cometer erros e atitudes. Isso mesmo. Ao cometer erros e atitudes que possam magoar outras pessoas, devemos nos desculpar. E a última frase tá assim, ó. É a letrinha B que sobrou, né? Então vai ficar assim: ao chegar nos lugares, devemos sempre cumprimentar as pessoas. Então ela fica organizada dessa maneira. Então, vocês vão juntar as frases, vão escrever elas no caderno e para cada frase vocês vão fazer um desenho, combinado? Beleza.
Continuando na página 11, vamos refletir sobre as regras de convivência no dia a dia? Olha lá. As pessoas do bairro, dos espaços em que você e sua família convivem, costumam respeitar as regras estabelecidas? Se existem regras estabelecidas, significa que nós devemos cumpri-las, né? Então a gente viu lá algumas das. Lá na página 10, a gente viu alguns exemplos de como conviver bem, né, com outras pessoas, com o lugar em que a gente mora. Então, a gente viu que o lixo a gente deve separar, jogar ele corretamente, destinar o nosso lixo corretamente. A gente deve, se vai passear com o cãozinho, levar uma sacolinha se ele precisar fazer cocô, para não deixar o lugar onde a gente mora sujo. Então, se alguém gosta de cantar, de ouvir música, ouvir num volume que não vai atrapalhar ninguém, não é mesmo? Será que os seus vizinhos e você na sua casa, vocês estão respeitando as regras que são estabelecidas? A Pro espera que sim. E na letrinha B diz assim: em sua opinião, como seria a convivência entre as pessoas se não existisse regra? Se não existisse regra, será que as pessoas iriam conviver bem? Imagina só numa fila. Não tem regra para formar fila. Como que as pessoas seriam atendidas? Imaginam só? Não ia ser fácil, não é mesmo? Por isso que existem regras. As regras, elas servem para serem cumpridas. Então, a gente precisa cumprir as regras. Quando sair, quando chegar em algum lugar, cumprimentar as pessoas, esperar a nossa vez de falar, ter educação. Se precisar de algo emprestado, precisa primeiro pedir e depois que emprestou precisa devolver. Então a gente sabe que algumas atitudes são muito importantes para a gente conviver bem aonde a gente mora e com as pessoas que a gente tem algum relacionamento. Aí ficou curioso? O site Plenarinho da Câmara dos Deputados do Brasil tem como objetivo abordar de forma alegre e fácil diversos temas como política, cidadania, saúde, meio ambiente, entre outros. Com a ajuda dos seus familiares, vocês podem acessar a página e conhecer mais sobre o papel que cada pessoa tem em casa, na escola e no país. Antes que vivemos, né? No país em que vivemos. Então, aqui tem o endereço, ó, que vocês podem entrar, e nesse endereço vocês vão lá descobrir alguns temas, política, cidadania, sobre os direitos e deveres de cada pessoa na comunidade. É mais ou menos sobre isso que nós estamos trabalhando. Sobre cidadania. Ok? Combinado? Então, vamos agora realizar o jogo rápido da página 12. Observe as cenas e marque um X naquela que representa o respeito às regras de convivência. Então, olha só. Aqui, na primeira figura, a gente está vendo os pais aguardando ou duas crianças na fila, esperando as outras saírem para que eles possam brincar. E aqui está falando, tem um recadinho na placa dizendo assim: não pise na grama. E aí, ele fez corretamente ou não? Então, vamos marcar X na que tem respeito? Qual é, a primeira ou a segunda? Isso mesmo, na primeira imagem. Eles estão aguardando as outras crianças saírem. E agora? Aqui nós temos mais duas imagens. A primeira imagem, a gente está vendo uma mãozinha saindo de dentro do carro e jogando uma latinha para fora. E na segunda imagem, a gente está vendo uma menininha destinando o que ela estava comendo para o lixo correto. E daí, qual imagem está correta? A primeira ou a segunda? Isso mesmo, a segunda. Nunca devemos fazer como essa imagem aqui, hein? Jogar lixo pela janela do carro. É muito feio, falta de educação e sem contar que a gente está poluindo o ambiente em que as pessoas e nós vivemos. Então, meus amores, por hoje é só na nossa aulinha. Um grande beijo, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã, sexta-feira. Não se esqueçam de copiar as frases no caderno e fazer um desenho para cada uma delas, ok? Beijão!